Olá, gente, sejam muito bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Eu sou o Dinei Moraes, eu falo aqui de Atibaia e eu espero que esses devocionais venham falar ao seu coração dia após dia, momento após momento, e que sua vida seja edificada na cruz de Cristo. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante. O tema é que alívio, que alívio. Jesus disse claramente para cada discípulo que eles precisavam permanecer pessoalmente nas suas palavras. Olha só que coisa fantástica. Jesus disse para os seus discípulos que eles precisariam permanecer na sua palavra. Ou ele não disse que eles precisavam permanecer pelos atos, como ele agia, da forma como ele agia, mas ele precisava que eles permanecessem pelas suas palavras. Por quê? Porque Jesus falava a língua dos discípulos. Jesus sabia o que os discípulos precisavam. Jesus sabia a maneira correta de falar a sua palavra. E ao falar da sua palavra, Jesus, ele faz uma conexão com os discípulos e os leva a experimentar Deus em todas as suas áreas. Isso é fantástico para quem está ensinando, para quem está discipulando. E Jesus aqui não mudou o foco dos discípulos, dizendo que precisariam fazer o que ele fazia, mas para que eles permanecessem nas suas palavras. Ou seja, é através das palavras originais de Jesus é que nós entendemos que nada e ninguém deve ficar entre Jesus e a sua palavra. Jesus, ele não precisava de professor, Jesus, ele não precisava de intérprete. Jesus sabia literalmente a medida certa de cada palavra dita para os seus discípulos. Com isso, o que ele fazia? Uma coisa muito simples: trazia-os para perto, mostrando para eles a amplitude do reino, mostrando para eles a grandeza do reino e os incentivando a estarem buscando a Deus, não porque Jesus os conduzia por ações, atos e até mesmo gestos, mas pela sua palavra ou pelas suas palavras. Isso aqui é fantástico para nós que muitas vezes estamos discipulando alguém ou levando alguém para Cristo. Nós temos que falar da palavra, nós temos que falar o que a palavra está me dizendo ali. E isso vem com fé, isso vem com a medida da fé correta para que eu e você nós possamos entender o que o Espírito quer nos ensinar por meio de Jesus e das suas palavras. Olha só que coisa interessante. Vou ler essa frase aqui do livro porque ela é muito impactante. Foi um alívio grande não sentir a pressão de aperfeiçoar a comunicação divina para os ouvintes de hoje. Gente, isso aqui é muito libertador. Qual é o problema que nós encontramos hoje? Muita gente falando de assuntos que é simples e que Jesus já deixou para nós de uma maneira simples, e nós vemos pessoas complicando, pessoas interpretando de uma forma totalmente incoerente ou até mesmo de uma forma errada. Então é muito alívio de pressão quando você sabe que é simples. As palavras de Jesus são simples. E olha só, o difícil não é entender as palavras de Jesus. O difícil é ouvir e viver as palavras de Jesus. E é por isso que nós precisamos colocar a mão um pouco na cabeça e na consciência e perguntar para nós mesmos: estamos ouvindo as palavras de Jesus ou estamos sendo levados a ouvir algo de uma interpretação que talvez até mude as palavras de Jesus?
Nós precisamos mudar isso, nós precisamos entender isso, porque olha só, não é difícil entender as palavras de Jesus. O difícil é ouvir e viver. Pode ter certeza disso. Sendo assim, eu aprendi que nesta geração a qual eu vivo, eu preciso levá-los a encontrar Cristo no sentido e no ensino original. O que está escrito na palavra. A palavra jamais volta para si vazia. E nós temos que simplesmente passar o que está escrito. Porque quem passa a palavra de Deus é o Espírito Santo, que daí sim nos enche de alegria e faz-nos perceber que a geração que está ouvindo, ela está realmente ouvindo Jesus pessoalmente. Não importa quantas traduções tem a Bíblia ou quantas línguas existem no mundo, mas eu quero dizer para você, se você é do Brasil, você gosta de ouvir o brasileiro. Se mora nos Estados Unidos, os americanos gostam de ouvir os americanos. Cada um gosta de ouvir a sua própria língua. Mas olha só que coisa interessante. Quando eu, brasileiro, vou transcrever algo do inglês para o brasileiro, isso se torna cansativo e exaustivo. Você pode ter certeza disso. Fazer tradução, fazer a gramática, enfim, realizar grandes coisas. Tradução, como eu estou dizendo, ela é cansativa. Mas Jesus, ele é tão simples, e as suas palavras são tão simples, que as suas palavras você escuta na língua de Jesus. Ela é universal. A salvação, quando Jesus explica, existem várias traduções, mas o fim é um só. O fim é um só. A unção do Espírito Santo faz com que cada discípulo ouça Jesus na sua própria língua. E isso faz com que seja direto, atinja diretamente o alvo. Porque este é o objetivo de Jesus. O ensino de Jesus é claro para quem o ouve com encorajamento e esclarecimento, mas sem interferência. Isso aqui é muito importante, eu e você, nós entendermos. Por que nós precisamos entender isso? Nós vamos entender porque não existe meio termo, não existe interferência quando Jesus fala, não existe interferência quando Jesus está nos explicando algo. Jesus comunica pessoalmente pelo Espírito o que Ele quer de nós em termos de que podemos entender que, com o apoio do Espírito Santo, eu consigo viver o que a palavra diz que eu tenho que viver. As palavras de Jesus me ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus, porque Ele tem uma língua traduzida de uma maneira simples e Ele ensina de maneira simples. Ouça Jesus e faça perguntas. Ele responderá e dará inspiração para viver. Por quê? Porque a língua de Jesus, ou as palavras de Jesus, elas são simples e universais. Ou seja, ela atende a cada um de nós, independente da língua que nós venhamos ter. Nós estamos no Brasil, a salvação funciona para o brasileiro e funciona para outros países, porque a linguagem de Jesus, ela é simples, objetiva, clara, porque não é só as palavras estão cheias da unção do Espírito Santo de Deus. Aí nós vemos toda a diferença. Eu espero ter ajudado você nesse devocional, eu espero que você seja abençoado. Examine todas as coisas e retenha apenas aquilo que é bom. Agindo eu, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Até breve no próximo devocional. Passei na vinha. Fique na paz, fique com Deus e até breve. Valeu, gente. Até mais.